Boa tarde a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Roseli, o quórum? Já fez? Não. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é do capítulo 12 de Romanos, versículos 9 e 10. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros do que a si próprios. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 18/4/2023. Expediente. Moção 16/2023, de autoria do vereador Márcio Darós da Luz. Projeto de lei PR 01/2023, de autoria da mesa diretora. Requerimento 233/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento 234/2023, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Requerimentos números 235, 236 e 246/2023, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Requerimentos números 237, 238, 239, 240 e 241/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Requerimento 242/2023, de autoria do vereador Zairo José Casagrande. Requerimento 243/2023, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento 244/2023, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimento 245/2023, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Indicações número 218, 219, 223 e 224/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Indicações números 220, 221 e 222/2023, autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Memorando 235/2023, justificativa de ausência do vereador Obadias Benoni, Secretaria-Geral. Venho, através desse, justificar minha ausência da sessão ordinária desta terça-feira, dia 18 de abril de 2023, conforme artigo 85, a linha C do Regimento Interno. Obadias Benoni, vereador. Memorando 238/2023, justificativa da ausência do vereador José Paulo Ferrarese. Venho, através desse, justificar a ausência do vereador José Paulo Ferrarese da sessão ordinária desta terça-feira, dia 18 de abril de 2023, conforme artigo 99, a linha B do Regimento Interno. Atenciosamente, Thaís Valim, assessora parlamentar. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Para uso desse espaço, conforme solicitação do vereador Márcio Darós da Luz, o senhor Gilberto Mondini, coordenador estadual do SAER, que discorrerá sobre o serviço aeropolicial, e o senhor Alexandre Costa, coordenador do serviço aeromédico, que discorrerá sobre os serviços aeromédicos Saratu. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Nós vamos convidar o vereador Márcio, que convidou o Gilberto e o Alexandre, possa dar as boas-vindas a eles. Boa tarde, senhor presidente, colegas da mesa, colegas vereadores. Boa tarde ao delegado Gilberto Mondini,
representando aqui o SAER, e aí já cumprimento aos colaboradores do SAER que estão na plateia. E em nome do Alexandre, doutor Alexandre, o médico coordenador do Sarasul, cumprimento aos enfermeiros também que estão nos acompanhando aqui. Então, tenham uma boa tarde e uma boa explanação, e muito obrigado pela presença. Então, doutor, pode ficar à vontade, o espaço é de vocês. Vocês têm 29 minutos, podendo até acompanhar pelo reloginho lá, se tiver alguma dúvida, ok? Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor Marques, pela gentil indicação. Muito obrigado aos nobres vereadores por oferecer esse espaço para que a gente possa mostrar um pouco do serviço, não só do SAER, como também do Serviço Aeromédico. Eu vou colocar um pequeno vídeo de apresentação da Unidade Aérea da Polícia Civil, para que os senhores entendam. Depois, alguns slides para exemplificar os instrumentos que nós temos e o que nós podemos oferecer à população. Ações policiais, resgates, transportes de órgãos e atendimentos aeromédicos para a incansável missão de salvar vidas. Esse é o trabalho desempenhado pelo Serviço Aeropolicial da Polícia Civil de Santa Catarina, que completará 18 anos de existência neste ano. O serviço é prestado com tripulações formadas por policiais civis e integrantes de serviço aeromédico em 2 helicópteros e unidades. A do SAER Sul, com base em Criciúma, no sul do estado, que utiliza a aeronave locada, e a do SAER From, sediado em Chapecó, no oeste, que possui a aeronave própria da Polícia Civil. Juntas, as unidades já registraram mais de 14.890 missões e mais de 9.790 horas de voo. No SAER Sul, cerca de 45% das horas de voo são realizadas para atender as demandas da Polícia Civil, 35% para o serviço aeromédico e 20% para apoio operacional a outras instituições. Já no SAER From, metade das horas de voo são para atender as demandas da Polícia Civil, 40% para serviço aeromédico e 10% para apoio operacional a outras instituições. Exceto os atendimentos aeromédicos, que são atendimentos regionalizados, os demais serviços são prestados sob demanda em todo o estado. Os serviços do SAER são prestados com agilidade e presteza por 7 comandantes, 7 copilotos, 23 operadores aerotáticos, 3 operadores administrativos e 1 coordenador. Os trabalhos são realizados a partir de solicitações internas em ocorrências e missões da Polícia Civil de Santa Catarina e de outras instituições, além de chamados aeromédicos. O SAER Sul atende 45 municípios da Associação de Municípios da Região de Laguna, da Associação de Municípios da Região Carbonífera e da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense. Em 2016, o SAER Sul passou a ficar sediado em Criciúma, antes era sediado em Florianópolis. Desde dezembro de 2020, o SAER Sul conta também com o serviço aeromédico, que leva serviço médico de qualidade a qualquer pessoa que se encontre vulnerável em situação de risco e que necessite de agilidade no atendimento. Já o SAER From atende a 86 municípios da região de fronteira e é prestado desde julho de 2014. O atendimento médico aeropolicial na região acontece desde 2016. O serviço é fruto de um convênio firmado entre a Polícia Civil de Santa Catarina e o município de Chapecó e conta também com o apoio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina.
só para explicar para os senhores, né, como dito ali, hoje a Polícia Civil possui 2 bases, né, do helicóptero da polícia, uma em Chapecó, outra em Criciúma, e desde 2016 nós estamos atuando aqui na região sul. Eu vou apresentar alguns slides só para mostrar para os senhores os equipamentos que nós estamos, que nós utilizamos, né, algumas missões que nós fazemos, para que depois eu passe a palavra para o doutor Alexandre aí, que vai nos apresentar a cereja do bolo, que é o serviço aeromédico, no qual os senhores aí tiveram a grata satisfação de compor a comissão, e alguns dos senhores na época eram vereadores eleitos e fazem parte disso. Muito obrigado por esse serviço ter acontecido, graças aos senhores. Aí explicando a origem do serviço aeropolicial, em 2008, na cidade de Florianópolis, tinha uma aeronave só, a gente prestava apoio em todo o estado, sem serviço aeromédico, só o serviço policial. Em 2009, teve aquela grande enchente na região do Vale do Itajaí, e a partir daí a polícia entendeu que teria que ampliar suas atuações, não só na parte policial, mas principalmente em apoio à defesa civil e extrapolar isso, já que nós tínhamos equipamento extremamente caro que era subutilizado. Então foi aí que nasceu, vamos dizer assim, o embrião da questão do aeromédico para prestar esse serviço. Em Floripa, já era, de certa forma, prestado pelos bombeiros, e com a aquisição da segunda aeronave do SAER em 2014, no município de Chapecó, nós conseguimos implementar esse serviço lá em 2015. Então, desde 2015, nós temos já na cidade de Chapecó o serviço policial e o serviço aeromédico. Em 2016, veio a informação que o governo do estado gostaria de colocar uma aeronave aqui na região sul do estado de Santa Catarina, a única região que até então não era coberta por uma aeronave de segurança pública. Foi então que o SAER foi designado para exercer essa função aqui. E desde então, desde 2016, nós estamos atuando na parte policial e apoio aos outros órgãos de forma plena. Vendo esse serviço funcionando de forma plena lá em Chapecó, principalmente no que diz respeito ao aeromédico, em 2016 foi montada essa comissão, na qual a Câmara dos Vereadores foi participante, né? Foi, inclusive, o vereador Tita Belloli que encabeçou e representou a Câmara naquela oportunidade. E, em 2020, nós conseguimos implementar o serviço aeromédico aqui. Foi uma conquista gigante, um trabalho muito árduo, que hoje o doutor Alexandre vai explanar direitinho para os senhores depois, está dando resultados, assim, fenomenais. São mais de 400 atendimentos com vidas salvas e sequelas minimizadas. Mas vamos à parte policial. Isso eu vou deixar a cereja do bolo para o doutor Alexandre. A formação da nossa tripulação no início foi feita pelo SAER do Rio de Janeiro, já em razão da expertise que eles têm. Hoje a realidade policial do SAER do Rio de Janeiro é incomparável em qualquer lugar do Brasil, né? Eles vivem numa guerra civil urbana já há muito tempo, então eles têm um know-how gigantesco nessa parte de combate policial aéreo, terrestre, e nós fomos buscar essa expertise lá. Os nossos policiais, os primeiros, foram formados pelo pessoal do SAER do Rio, e posteriormente, hoje, o próprio SAER consegue formar a sua equipe, mas com a doutrina que é utilizada no SAER do Rio de Janeiro. Pode ir passando, próximo. Também pode passar. Essa daí é a questão da aeronave própria de Chapecó, né? E hoje, qual é o efetivo do SAER, né? Hoje nós temos 7 comandantes, sendo 3 delegados e 4 agentes, 7 copilotos e 24 tripulantes, que operadores aerotático multimissão. Esse pessoal se reveza entre Chapecó e Criciúma. Então, hoje nós temos praticamente eu que, de certa forma, trabalho exclusivamente em Criciúma, mas os outros comandantes ficam sempre se revezando em razão da peculiaridade do serviço, né? Aqui, por mais que nós tenhamos o mesmo serviço que é feito lá, as peculiaridades do voo, questões de meteorologia são muito diferentes. Então, para que a gente consiga manter essa rotatividade e expertise do voo, há esse revezamento dos comandantes. Aí, alguns tipos de missões policiais que nós apoiamos, né? Missão policial, questão de fugas, levantamentos de apoio em operações policiais, monitoramento de áreas críticas, auxílio às outras instituições, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, transporte de órgãos, uma coisa que nós fazemos muito, e principalmente depois que nós viemos para a região sul aqui,
Isso aumentou muito. Antes, em Floripa, a gente revezava isso daí com as outras aeronaves que lá estavam. Hoje aqui a gente faz quase que exclusivamente em toda a região sul, prestando apoio para SC Transplante. Eu vou ter alguns números ali depois para os senhores. Questão de buscas, né? Recentemente nós tivemos um resgate na trilha dos tropeiros ali em Nova Veneza, um casal perdido no meio da mata, que se não fosse o emprego da aeronave, com certeza ficariam alguns dias no meio da mata, que estavam muito adentro e não conseguiriam retornar sozinho, né? O bombeiro já tinha feito uma incursão e não tinham conseguido localizar, e com o emprego da aeronave foi possível localizá-los e retirá-los do meio da mata lá com equipamento de rapel, que eu já vou mostrar para os senhores ali. Apoio à Defesa Civil em questão de calamidades, né? Sempre a Defesa Civil, principalmente em monitoramento das áreas de risco, áreas isoladas, e quando há o efetivo emprego da aeronave, principalmente em pessoas isoladas, ou quer seja, levando o alimento para essas pessoas que estão isoladas, ou retirando desses locais. Recentemente, também em Timbé, ali, questão de um mês atrás, tivemos um evento climático bem complicado ali, e o SAER foi responsável por tirar 3 pessoas que precisavam fazer hemodiálise e estavam em locais de difícil acesso. Então, o emprego da aeronave também faz bastante diferença nessa situação. Aí são as 2 aeronaves operadas pelo SAER, são aeronaves denominadas esquilos, né? São aeronaves utilizadas praticamente por todas as polícias do mundo, é uma aeronave muito versátil, que atende muito bem a parte policial e a parte aeromédica. A próxima é a mesma aeronave. Aí a questão, o hangar de Chapecó, muito semelhante aqui ao de Criciúma. Pode ser, esse daí é o hangar aqui de Criciúma. Para quem não conhece, já fica o convite, né, de tomar um cafezinho com a gente lá e conhecer em loco todos os equipamentos que nós temos. Alguns vereadores já se fizeram presentes. Aí são os equipamentos, as caminhonetes que utilizamos nas demandas, principalmente em defesa civil. Temos caminhonetes 4x4, que sempre, nessas situações, precisamos de apoio por terra, questão de combustível, alguma coisa do gênero. Esse é o tipo de armamento utilizado quando há emprego de atividade policial. Na parte de cima, um fuzil 762, de alto poder de impacto, e embaixo um 556, um fuzil mais de assalto, para atividade quando a gente precisa desembarcar, fazer algum tipo de prisão em terra. Esse equipamento de salvamento aquático foi muito utilizado no último verão. Nós tivemos muitos afogamentos na nossa região aqui sul, infelizmente. Chama Pulsar. Nesse equipamento a gente consegue tirar até 3 pessoas por vez da água, de extrema utilidade. Esse é um outro equipamento chamado Cesto. Geralmente esse equipamento é utilizado de forma bem simples. Por exemplo, se um prédio começa a pegar fogo e as pessoas não conseguem descer, geralmente sobram para cobertura, coisa do tipo, esse equipamento é utilizado para o socorro dessas pessoas que não conseguem descer. Então, é um exemplo do emprego daquele equipamento ali, que a gente nunca utilizou na prática. Esse é um outro equipamento de salvamento aquático, o Sling. Se puder voltar um pouquinho, esse foi muito utilizado. Em situações de afogamento, a aeronave consegue se aproximar da pessoa que está se afogando, um tripulante mergulha, acessa essa pessoa, joga uma boia para ela, que é o próximo equipamento, um life belt. Esse daí joga, a partir do momento que a pessoa fica apoiada, desce aquele outro equipamento e vai um equipamento, daquele equipamento, uma alça vai no tripulante e a outra vai na vítima, e a gente consegue içar, como está na foto ali, essa pessoa que está sendo afogada lá em alto mar ou foi levado pela correnteza. Foi muito utilizado nesse verão também. Nós tivemos, acho que, mais de 30 missões de afogamento de dezembro até março desse ano. Foi recorde. Esse daí é um outro equipamento, maca de salvamento em altura. A gente já precisou também fazer alguns salvamentos. Nesse verão teve um salvamento bem emblemático ali no Morro dos Conventos, um parapentista que se perdeu e ficou enroscado no costão. Ele também, que se não fosse o emprego da aeronave dos nossos policiais, com certeza teria um desfecho bem trágico ali, que ele estava pendurado bem alto. Então, graças à expertise dos nossos policiais e com os equipamentos que nós temos, foi possível salvar a vida daquele cidadão. E meio que para finalizar, alguns números do SAER aqui sul, né? Desde 2016, como nós viemos para cá, nós voamos 1.112 horas, atendemos no total 972 missões, quer sejam policiais ou aeromédicas, total de veículos recuperados pela aeronave, 42 veículos, total de pessoas presas pela aeronave, 37, total de armas apreendidas, 17,
munições, 1.734, coletes balísticos, 4 explosivos, transportes aeromédicos, de 2 anos e pouquinho que está implementado, mais de 425. Esse número já passou um pouquinho, mas vejam só a evolução que nós tivemos com o emprego dessa aeronave aqui na questão do aeromédico. Foram 425 pessoas salvas ou sequelas minimizadas. A aeronave só levanta voo quando é caso grave, que vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Então, prestem bem atenção no significado desse número aí. E apoio ao SC Transplante, que é transplante tanto da equipe médica como órgãos que vai ser transplantado ou retirado de um doador, ou se não, ser encaminhado para um receptor, né? Isso daí vai ser algumas fotos e algumas missões. Eu acredito que a parte policial aí de apresentação se encerrou. Pode ir passando, amigo, isso. Missões humanitárias, né, que seja a Defesa Civil, que eu falei para os senhores ali, questão de tirar pessoas que estão ilhadas, pessoas com difícil acesso. Esse daí foi uma ocorrência de um roubo a banco que nós tivemos. Esse armamento foi preso pela equipe da aeronave ali em Sombrio, num posto de combustível, uma quadrilha que fez um roubo a banco em São João Batista. Nós conseguimos interceptá-lo na BR, teve perseguição, e a gente conseguiu apreender todo esse material bélico aí dele. Isso daí é uma integração entre as instituições, né? Todos os policiais, principalmente da área tática da Polícia Militar de toda a região sul, estão treinados e preparados para operar conosco em qualquer tipo de missão policial. Então, há uma integração do SAER com essas demais forças. A gente não tem essa questão daquela vaidade, aquela rixa que às vezes existe entre Polícia Militar e Polícia Civil. A gente está totalmente livre disso, porque a gente sabe que a nossa missão é bem maior que isso. Muito obrigado novamente. Fica o convite para que todos conheçam a base lá com mais tempo, tomem um café com a gente lá. Muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra, então, o senhor Alexandre. Perfeito. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Márcio, pelo espaço na tribuna. Satisfação estar aqui com os senhores hoje, podendo mostrar um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz no dia a dia, que alguns que necessitam diretamente acabam conhecendo em loco e ver o potencial do nosso trabalho, e algumas pessoas acabam não tendo todo esse contato, né? Então, esse espaço é de grande valia, a gente agradece muito o espaço aqui com os senhores, né? De antemão, a gente agradece também, como o Dr. Mondini falou, né, a questão do empenho dessa casa, junto a toda a comissão aeromédica, que proporcionou e teve grande impacto, né, para que realmente o serviço saísse do papel. Foi algum tempo aí de lutas, né? Alguns senhores sabem em detalhes isso conosco, mas a gente conseguiu botar esse serviço para rodar. Puder começar a apresentação para nós, por gentileza? Obrigado. Então, o Serviço Aeromédico Saraçu, né, vou falar um pouquinho com os senhores aqui, mostrar algumas fotos, mais um bate-papo mesmo, tá? Iniciou, então, em dezembro, como o Dr. Mondini comentou, nós estamos aí por praticamente 2 anos e meio de serviço aeromédico já, batendo perto de 450 ocorrências aeromédicas, né? Então, assim, às vezes o pessoal pergunta, pô, mas uma aeronave não é muito cara, o empenho de uma aeronave no socorro? Se fosse para o pai e a mãe de qualquer um de nós, ou nossos filhos, ou familiares, entes queridos, com certeza esse valor é irrisório, né? Então, nós tínhamos a faca e o queijo na mão, que era a aeronave da Polícia Civil aqui, que sempre foi parceira e sempre teve as portas abertas da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, junto com a família do SAER, mas nós conseguimos colocar esse serviço em prática. Depois da comissão, foi empenhado aí 4 anos, os últimos 2 anos de forma multissetorial, onde todo mundo esteve presente aí, e conseguimos fazer esse serviço sair do papel. Vou passar o próximo, por gentileza. A equipe do Saraçu no começo foi um pouco mais abrangente, tinha mais médicos envolvidos. Hoje é uma equipe um pouco mais enxuta. Eu assumi a coordenação desse serviço faz em torno de uns 10 meses, mas estou como médico desde o primeiro serviço. Hoje nós constituímos em 7 médicos, 3 enfermeiros e uma farmacêutica. Qual quero saudar os meus enfermeiros e a farmacêutica que estão ali presentes, toda a equipe do SAER ali, família nos prestigiando aí com a sua presença na tribuna. Dessa forma, a gente trabalhou com uma equipe um pouco mais enxuta, já vista que a operação dentro de uma aeronave envolve riscos, e quanto mais essa equipe voa e mais treinada fica pela equipe do SAER, que sempre nos treinaram desde o começo,
melhor para a questão de segurança da equipe, segurança da aeronave, e nos atendimentos, obviamente, com expertise de voo. Os atendimentos do Saraçu, a gente atua hoje de Mituba a Passo de Torres, né? Obviamente que no verão, às vezes, a gente acaba dando um apoio na região do Boa, ali na região de Garopaba, para cima ali. Esse ano, infelizmente, como o Dr. Mondini citou para os senhores, tivemos grandes fatalidades em afogamento, né? Vários afogamentos. Perdemos algumas pessoas, mas, graças a Deus, com o empenho da aeronave e de outras forças em solo, conseguimos também trazer muita gente de volta aí das águas, né? Esse ano foi um ano bem trágico. Se os senhores acompanharam pelas mídias aí, a gente teve muitos casos de afogamento, com óbitos, inclusive. A Operação Verão, que cita nessa foto aí, inclusive nessa foto nós estamos, eu que estava de plantão no dia, nós estávamos atendendo uma criança, né, de 14 anos de idade, que teve uma infelicidade de ter uma crise convulsiva dentro d'água. E foi no dia 1º de abril, né? Eu estava de plantão no dia e a gente foi até o local. Infelizmente, foi retirado um pouco tardiamente da água, e por mais que tenha sido feito todos os procedimentos, toda intubação e todos procedimentos avançados, infelizmente, nosso desfecho foi desfavorável, a gente não conseguiu trazer esse pequeno de volta à vida aí. Vou passar a próxima. Essa, inclusive, é a imagem de quando estou reanimando ele ali no momento, junto com a enfermeira Barbie e com a equipe dos bombeiros que está presente ali junto. Como o Dr. Mondini mesmo falou, né, essa integração é parte fundamental. A gente é despido de egos lá, né, nós estamos lá, na verdade, para agregar. A família Saer, a família Saraçu, está lá para servir à Polícia Civil, ao SAMU, ao bombeiro militar, aos senhores e seus familiares, a toda a população que nos ouve hoje, né, que são os que fazem esse serviço estar presente, estar ali, possibilidade, né? Então, a gente está ali para apoiar todas as forças e a gente sempre fala, né, juntos somos mais fortes, e isso é a maior verdade, né? Tanto os senhores sabem isso nessa casa, quando os senhores se juntam, o poder dos senhores é muito mais forte, nas forças de segurança e forças de resgate não é diferente. Então, a gente realmente tenta integrar todas as forças. Essa é uma outra atuação, inclusive com o pessoal da CCR, na BR-101 ali. A gente também atua naquela parte de grandes acidentes na nossa BR, né? O resgate vertical, que a aeronave também faz esse tipo de serviço, como está na foto ali, então vocês podem ver ali, bombeiro militar, polícia civil, tá o rapaz do paraglider já felizão na foto, resgatado. Então foi um desfecho super tranquilo que poderia ter um fim absurdamente trágico, né? Então a gente poderia perder esse paciente, digamos assim, né? Junto aos nossos atendimentos, nós obviamente temos que fazer o treinamento contínuo, né? Já visto aqui um empenho da aeronave, a gente trabalha com inúmeros perigos iminentes atuando, né? A própria aeronave em si, ela tem um rotor de cauda que é importante, tem toda a questão de aproximação, a questão de descer a parte vertical também. Então, é uma função de risco que a gente tem que estar treinando direto. E isso que a Polícia Civil sempre nos treinando, questão de resgate vertical. Para os senhores terem noção, hoje toda a nossa equipe médica de enfermeiros e médicos são treinados para atuar, inclusive, se necessário for, a descer com um tripulante operacional, para a gente fazer uma busca em mata, se for um caso, por exemplo, tivemos múltiplas vítimas, e nós estamos, por exemplo, no pôr do sol, e há uma gravidade lá embaixo. Há a possibilidade, inclusive, da nossa equipe descer e permanecer junto com as pessoas acometidas, para que a gente possa atuar uma equipe avançada, né, de UTI, lá no meio da mata, por exemplo, para os senhores terem noção do que nível a gente consegue trabalhar hoje, né. Resgate em trilhas, como a gente teve também essa parte de uma fratura exposta de membro inferior. Então, assim, locais que são de dificílimo acesso, que via terrestre levariam horas, a gente consegue chegar em literalmente minutos. Para os senhores terem uma noção, por exemplo, um afogamento em Balneário Rincão, a hora do acionamento até o pouso e o atendimento avançado já nesse paciente, nós estamos falando em torno de 7 minutos, né? Então, se nós fôssemos falar isso em viatura, eu sou médico do SAMU também, se fôssemos falar isso com a minha viatura, com a sirene aberta, no verão, os senhores bem sabem, a gente leva 3 horas do Rincão até Criciúma, né? Mesmo com uma sirene, nós levaríamos 30 minutos, 25, 30, o que seria incompatível com a vida num paciente com uma parada cardiorrespiratória. A aeronave veio para contemplar isso e trazer isso de forma muito tranquila. Outra coisa também, a gente fala às vezes só em vida e morte, né? Mas o serviço aeromédico, né, junto com a Polícia Civil do SAER, a gente consegue amenizar muitas sequelas nos pacientes, né?
Hoje, nosso tempo-resposta, por exemplo, nós temos 2 hospitais de referência, o São José aqui ao lado, e o Hospital Conceição de Tubarão, que são nossas referências tanto cardiológicas quanto neurológicas. Para os senhores terem uma noção, um AVC isquêmico, né? Um dos senhores, a gente pode ter um paciente com um delta-T, que a gente chama de patrombólise. Então, por exemplo, o paciente chega com o hemicorpo, né, com parte do corpo completamente sem força alguma, sendo a trombólise executada em tempo ainda hábil de salvar aquele cérebro, a gente pode literalmente trazer esse paciente com 90%, às vezes até 100% do que ele era antes do acometimento. Então, nós não estamos falando só dessa pessoa, manter a qualidade de vida dessa pessoa. Nós estamos falando de manter a qualidade de vida dessa pessoa e também de todos os familiares, né, que estão ali, que iriam abrir mão da sua vida pessoal para começar a cuidar daquele paciente acamado. De licença só um pouquinho. Pois não, presidente. Vocês dispõem do tempo da vereadora Giovana Benedetti Zanetti, também 1 minuto do vereador Antônio Córdova e o tempo do vereador Zairo Casagrande. E o tempo do vereador Márcio Darós. Perfeito, obrigado, presidente. Então, essa questão de amenizar essas sequelas, isso traz um benefício direto para o paciente e para os familiares, né? Então, vocês imaginem um ente querido nosso que está acamado e que, se chegasse o helicóptero em tempo real, em tempo possível, a gente conseguisse deixar esse paciente hábil novamente. Da mesma forma, os infartos agudos do miocárdio, né? Paciente com infarto, a gente consegue ter um tempo-resposta para trazer para o Hospital São José em Criciúma ou Conceição de Tubarão, para fazer um cateterismo e abrir a artéria daquele paciente, né? Então, ele deixaria de estar com uma insuficiência cardíaca, né? Às vezes, esse paciente fica com o coração, entre aspas, tão fraco que não consegue nem levantar para evacuar no banheiro. E com o tempo, chegando em tempo real, colocando um stent, colocando uma angioplastia, fazendo uma angioplastia, colocando a famosa molinha, né? Esse paciente consegue ter uma vida praticamente normal ao que ele era antes do infarto. Então, assim, além da gente salvar vidas diretamente, o que a gente consegue com esse serviço de amenizar de sequelas, né? E aí a pergunta é aquela, né? Pô, esse é um serviço que é muito oneroso para o Estado, né? Uma aeronave dessa tem um valor alto e a gente sabe disso. Mas quanto que vale uma vida, né? Tanto que o nosso lema é sua vida é nossa missão. Literalmente isso, né? Qualquer um de nós aqui não dispõe de 10 milhões na conta, mas se isso salvasse a vida de um filho nosso, nós daríamos um jeito de levantar esse dinheiro, nem sei como, né? Então, assim, esse empenho dessa aeronave trouxe um benefício para a região. Eu sou médico há 10 anos aqui, sou médico emergencista, sou médico nos hospitais do São José e Unimed, faço emergência e UTI, e sou médico do SAMU há 10 anos também. Então, eu sou um cara apaixonado pela emergência. Quando Dr. Mondini foi um dos visionários, desde o princípio, brigou por esse projeto, e a gente os últimos 2 anos do projeto eu tive encabeçando junto, muitas pessoas, inclusive os senhores também, se dedicando em tempo real para que isso acontecesse. Então, isso é extraordinário, né? Até a gente brinca que teve uma vez que nós estávamos fazendo uma apresentação do serviço e eu não me recordo exatamente quem foi que fez esse comentário, falou, pô, é um serviço igual aquele de Fórmula 1, né? E realmente, hoje nós temos na nossa região, pelo SUS, sem custo nenhum, um serviço igual ao que os pilotos de Fórmula 1 recebem no autódromo quando acontece um acidente, né? O helicóptero vem, pousa, é literalmente isso que a gente faz. Obviamente que com a maestria dos comandantes, copilotos lá, que eles conseguem colocar essa aeronave no lugar que no começo a gente sabia que tinha certeza que não ia dar. Não cabe aqui, eles pousavam, né? Hoje a gente acha que vai dar e eles têm certeza absoluta. Então, assim, o pessoal da Polícia Civil é extraordinário, consegue colocar essa aeronave onde os senhores e as senhoras nem fazem ideia. E lá a gente consegue descer com literalmente uma UTI móvel para atender aquele paciente que está naquele momento de injúria, né? Ou com uma doença grave, ou com um acidente, né? E a gente consegue realmente mudar desfecho, salvar vidas. Então, é uma satisfação fazer parte desse serviço, é uma honra coordenar esse serviço para mim nesse momento. E eu acho que a vida é essa, é um legado. Como os senhores deixam o legado dos senhores nessa casa, a gente, na área da saúde e da polícia, abraçado na Polícia Civil, a gente consegue deixar um legado aí de muitos pais, muitas mães, muitas famílias estarem no Natal juntas, porque nós estávamos lá junto com a nossa equipe naquele dia. Esse é o atendimento à vítima encarcerada, para os senhores entenderem a dificuldade das situações. Existe embaixo aquele saco branco na minha mão, é um ambu, o paciente está entubado ali,
o meu enfermeiro do dia, o Mag, que está lá, massageando o paciente dentro, né? Havia um risco iminente, inclusive, desse caminhão tombar, inclusive em cima da própria equipe, então nós estávamos tendo um acometimento de uma certa forma, e mesmo assim atuando de forma plena no paciente. Esse é o resgate que teve na BR-101, houve uma repercussão bem importante a nível nacional. Era uma menina que tinha conseguido uma córnea, né? Uma menina de 22 ou 24 anos. Então, ela tem um olho, ela tinha perdido a visão, e o outro ela estava perdendo a visão. E ela conseguiu uma córnea depois de 2 anos, e no dia deu deslizamento e a BR ficou fechada. E ela tinha tempo hábil para não perder essa córnea, porque senão a fila anda, literalmente. E ela ia perder essa córnea. Imagina uma menina de 22 ou 24 anos que esperou 2 anos para um sonhado órgão e diz, vem, que o teu córnea chegou. E ela ficou trancada na BR. O tempo estava muito ruim na época. Mesmo assim, o comandante e o copiloto se empenharam em estar junto, falaram, e aí, vamos? Falamos, bora. E a gente conseguiu fazer esse resgate, junto com o Rafa, que está aí também, que é o chefe dos tripulantes que está aí nos prestigiando lá de Floripa. Estava junto nessa ocorrência. Então, assim, foi uma grande satisfação, né? E ela recebeu a córnea, tudo certo, estava enxergando já do olho que foi receber. Depois a gente teve a oportunidade, a gente teve com ela em Araranguá. Então, isso foi uma grande, né, satisfação para todos nós. E quero externar que os senhores todos carregam essa luz de energia, de vida junto conosco, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade, muito obrigado também pelo fato de estarem conosco, sempre nos apoiando nessa árdua tarefa de manter esse serviço a pleno. Muito bem, senhor Alexandre. Eu vou abrir para os vereadores que quiserem participar. Posso se inscrever? Nenhum? Então, vocês ainda dispõem de 8 minutos para as suas considerações finais. Eu queria agradecer a presença dos policiais, dos enfermeiros que estão aí, que labutam diariamente com a gente lá. Muito obrigado pela presença. E eu gostaria de fazer apenas um testemunho aqui, que na última vez que eu vim aqui, eu meio que implorei para os senhores ajuda para a gente implementar o aeromédico. E, de fato, a gente conseguiu, né? Todo mundo unindo esforços, a gente conseguiu colocar esse serviço que hoje o doutor Alexandre resumiu muito bem. Nós temos outros 2 grandes pleitos na nossa região por conta de serviço. Hoje nós temos um hangar que é alocado e uma aeronave que é alocada. E isso, de certa forma, deixa o serviço vulnerável. Queira ou não, é difícil, mas se entrar um gestor meio maluco lá e falar, não, o custo do helicóptero para a polícia é muito caro, e de fato toda semana eu recebo pressão para buscar convênios para minimizar o custo da polícia. Então, a locação dessa aeronave, a locação do hangar, encarece muito os custos da Polícia Civil. Então, quando nós chegamos aqui em 2016, eram 3 grandes pleitos. Aeromédico, um hangar próprio e uma aeronave própria. O aeromédico nós já conseguimos com o apoio dos senhores. Estamos muito próximos de um acordo com o prefeito Clésio Salvaro para a doação de um terreno do município para que o SAER consiga construir uma base própria. Nós tivemos no passado grandes problemas com o proprietário de onde nós estávamos, tivemos um up, vamos dizer assim, no hangar hoje, o hangar hoje está maravilhoso, porém estamos voltando a ter problema de novo com ele de locação. E achar outro local para a gente é muito difícil, porque a gente consegue achar um galpão, mas aí não tem alojamento, não tem uma estrutura, tendo em vista que os policiais trabalham 24 horas nesse galpão. O galpão pode estar ok, a gente não tem local de pouso. Se a gente acha um local bacana de pouso, o galpão não nos atende. Então, assim, e não é só Criciúma, nós já rodamos todas as cidades do entorno e a gente não acha outro local, caso a gente tenha que sair de lá por conta dessa birra desse proprietário. Então, é bem provável que no primeiro semestre ainda, creio eu, acabou a vontade do prefeito Clésio, sempre foi muito parceiro do SAER, acredito que vai mandar um projeto de lei para que ocorra a doação de um terreno, para que o SAER possa construir essa base. E futuramente, aí, obviamente, buscando o apoio dos deputados, tanto estaduais quanto federais da nossa região, para uma verba a nível de Brasília, para que a gente consiga uma aeronave própria.
Nós, da região sul, somos os únicos, a única aeronave locada no estado. Todas as outras regiões que hoje já estão contempladas com aeronaves são aeronaves próprias, quer seja da Polícia Civil, Bombeiro, Polícia Militar. Aqui é a única que tem base locada, aeronave locada. E isso nos deixa um pouco fragilizados, né? Então, peço aí a ajuda dos senhores, principalmente quando o projeto de lei aportar aqui nessa casa, para que consiga nos dar esse apoio. E a gente vai em busca de emendas parlamentares para a construção disso daí, já que a polícia também não tem dinheiro para a construção. Mas aí a gente vai à luta e aí peço que também os senhores façam coro, né? Porque, queira ou não, nós dependemos sempre da política para essas grandes coisas acontecerem, como foi o exemplo do aeromédico. Novamente, gratidão, muito obrigado por tudo que nos fizeram no passado e já adianta a gratidão para que venham nos fazer no futuro aí com essas novas demandas. Obrigado. É só reiterar a questão, às vezes a gente fala em custos, né? Mas todo mundo pensa sempre naquele custo, o gestor acaba pensando num custo a curtíssimo prazo. Porque se nós fôssemos contemplar uma aeronave dessa empenhada, o que ela minimiza de custos do Sistema Único de Saúde é estratosférico, né? Porque a gente consegue não deixar esse paciente acamado, então esse paciente continua produzindo. A gente consegue não deixar esse paciente necessitando de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, dieta interal, cuidador, toda uma equipe de ESF deslocada para a casa daquele paciente. Então, a curto, médio prazo, não digo nem a longo prazo, a curto, médio prazo, o investimento numa aeronave dessa, e num hangar próprio, numa aeronave própria, a manutenção desse serviço, ela se paga com toda a certeza do mundo. O problema é que, né, a gente sabe que a questão do dinheiro público é sempre aquela muita demanda para pouco dinheiro. E aí se pensa no ato de agora, né? Se eu cortar a aeronave agora, me economiza tanto. Só que, com certeza, o custo vai ser muito mais alto, né? Falando friamente em questão parte de custo. Se nós formos colocar vidas aqui, aí uma vida dessa salva já valeria todo o investimento do mundo, né? E foram 450 praticamente, já desde que a gente empenhou o aeromédico. Então é muita coisa que a gente já conseguiu, muita gente que a gente já conseguiu ajudar, muita coisa que a gente conseguiu fazer. Mas é para que os senhores também tenham esse subsídio junto quando lutarem conosco, a questão de uma briga junto aos seus partidos, junto aos seus deputados a nível estadual e federal, nos ajudem com essa argumentação mesmo, porque a curto, médio prazo, isso se paga com troco. E sem contar a parte, né, de salvar uma vida, essa sim de valor mensurável. Então a gente conta aí, como o Dr. Mondini solicitou, a parte do aeromédico, vou falar pelo serviço aeromédico, a gente precisa dos senhores, das senhoras, lutando conosco aí, brigando para que a gente possa conseguir esse terreno junto à Prefeitura de Criciúma, né, para que a gente possa ter um hangar próprio, né, para a gente não ficar nessa insegurança, como o Dr. Mondini falou, da gente estar aqui e não sabe para onde a gente vai, é uma preocupação nossa, né? Depois de tudo que foi conquistado, dar um passo atrás e seria absurdamente péssimo para todos nós, né? Então, a gente conta com os senhores por essa busca desse terreno também, depois de emendas parlamentares junto aos seus partidos, a nível estadual e federal, para que a gente possa, juntos, todos nós, como a gente conseguiu o aeromédico, conseguir também esses pleitos que é uma demanda tão importante para nós, para a Polícia Civil aqui de Criciúma, né? De região, né? Nossa região aqui da REC, a Moel e a MESC, nossas 3 regiões de atendimento. É nós que estamos aqui para servi-los. Muito obrigado. Senhor Gilberto, senhor Alexandre, toda a equipe que os acompanha aqui, parabéns pelo trabalho. Eu estava aqui, sim, Gilberto, quando foi a luta, o vereador Tita abraçou a bandeira, e essa casa já deu demonstração, e certamente, chegando esse projeto de doação, com certeza os nobres vereadores e vereadoras serão parceiros. Então, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos, a casa é de vocês, sempre que precisarem. Eu vou suspender a sessão, então, para que nós possamos fazer um registro aqui na frente com nossos convidados. A sessão está suspensa por até 5 minutos.
reabertos os trabalhos, passamos para o horário político. Com a palavra, vereador Júlio César Kamiski. Boa tarde, presidente, demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores, cumprimento a todos, o Saer, que está aqui presente, a Patrícia, que está conosco, o Dudu. É uma alegria muito grande recebê-los nessa casa. Senhor presidente, ontem eu faço questão de usar a tribuna só para fazer o registro que ontem estivemos ali na Escola Ludovico, um pedido daquela comunidade de pais. Depois o vereador Márcio também acabou chegando na comunidade também, acompanhando os trabalhos. Acabou ficando lá por outro compromisso que tivemos. E o registro me causou bastante preocupação. Por isso que compartilho com os colegas o que será um objeto de um requerimento que estarei protocolando no decorrer dessa semana, encaminhado ao Poder Executivo, onde nós ouvimos de pais cobrando, de fato, a presença física, né, de segurança na escola, para que possam liberar os seus filhos também para a escola. Então, os pais, categoricamente, deixaram muito claro que, sem a garantia da segurança, vereador Zairo, eles não estarão encaminhando seus filhos para a escola. Isso me causou uma grande preocupação. Faço esse registro. Não é nem no sentido reflexivo, muito pelo contrário, é que realmente a gente precisa apresentar alternativas que possam dar aos pais essa sensação que eles nos cobraram ontem. Então, só faço esse registro. É claro que estarei encaminhando 2 requerimentos tratando do mesmo objeto, parte ao Executivo Municipal e parte ao Executivo Estadual, dentro daquilo que também trouxemos ontem, né, quanto à possibilidade dos convênios. Haja vista, sendo repetitivo, que no orçamento, com certeza, vereador, no orçamento do Estado existe uma possibilidade de 20 mil policiais, sendo apenas a existência de 9. Podendo essa diferença também ser objeto de algum convênio, alguma coisa, para dar sustentabilidade aos municípios. Por não, vereador. Colocar preocupação com a proposta feita pelo nosso governador, porque ela está muito longe de ser exequível, né? Em função de que, para que as pessoas vão trabalhar nas escolas, tem que haver o desejo individual de cada um. E da forma como está colocado para os aposentados CETISP, eu acredito que isso é pouco razoável que venha acontecer. Então, uma proposta que não tem muita chance de acontecer. Então, já temos que pensar em algo mais exequível. Claro. Como está, eu acredito que não tem chance. É verdade. Como está, realmente acho bem pouco exequível. No entanto, as alternativas estão sendo apresentadas, né? Alternativas. A gente também negar ou dizer sendo inexequível também não é o suficiente. Então, precisamos apresentar possibilidades alternativas. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, nós recebemos o convite da Assembleia Legislativa e da CAF para o Fórum Parlamentar em Defesa das Instituições Comunitárias do Estado, para a próxima segunda-feira, 19h30, no AM Master Hall. Gostaria de, em nome do nosso Fórum Municipal que está tramitando, de convidar a presidente da Comissão de Educação e o presidente dessa casa para nos representar, em nome dessa proposta de fórum que está em tramitação, que fizesse a representação em nome de todos os vereadores. Obrigado. Com a palavra o vereador Manuel Rosengue. Presidente, demais membros da mesa, público, aliás, colegas vereadoras e vereadores, público presente, em especial o pessoal da Polícia Civil, Saer, parabéns aí pelo excelente trabalho em salvar tantas vidas, né? Que bom que temos esses anjos da guarda aí.
É que eu, esta semana passada, resolvi dar uma olhadinha nesses marcos e monumentos nos espaços públicos e verifiquei que eles estão em péssimo estado de conservação. Gente, é preciso... que a vereador Toninho tá rindo, mas isso está enfeiando a cidade e depõe contra a imagem de quem os colocou lá. E olha que são locais estratégicos, por onde passam muitas pessoas que às vezes estão visitando a cidade. E com certeza são monumentos que marcam ali algo perene. Mas eu até gostaria de mostrar um videozinho, se possível. Eu só gostaria de solicitar aí aos responsáveis, né, que procedesse ali uma manutenção, uma recuperação desses marcos, desses monumentos, como eu disse, porque senão isso acaba depondo até contra a imagem da própria instituição, entidade ou do órgão público. É isso, presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador Daniel Antunes. Não, Manuel não, Daniel. Declina. Antônio Córdova, você tem 2 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e ao público que nos assiste, né? Também quero parabenizar o pessoal da Polícia Civil e o pessoal, né, da Saúde, a qual também vocês fizeram um resgate esses dias no pessoal dos balões, né? Eu creio que foi você, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Mas o meu trabalho, eu quero mostrar um vídeo aqui, presidente, sobre uma questão que a gente tem que, né, pedir que o pessoal da fiscalização cobre também, porque perdemos 2 vidas, né? Infelizmente, tivemos aquele fato na Avenida Assembleia de Deus, né? Do menininho. E aí tivemos uma menina agora na rodovia Leonardo Bialek, no bairro Argentina, né? Uma menina de 24 anos também que perdeu a vida. Mas hoje eu estava passando essa semana no bairro Rio Mãe, né? E vi essa situação, um cadeirante, né, a qual hoje nosso maior problema é para a pessoa se locomover, né. Então, eu quero estar mostrando isso, até porque pedir que as pessoas responsáveis fiscalizem, né, fiscalizem as empresas, e até mesmo os moradores também tomem tendência, né, de fazer a sua calçada, fazer a pessoa trajetar, poder ter um pouco mais de segurança. Então, eu peço que o pessoal da DPFT, né, dê uma fiscalizada, né, nessas vias, nessas ruas, porque está difícil de o trajeto, né. Obrigado. Quero aqui também registrar aqui a presença do professor Dudu, né, o qual faz um belo trabalho, né, de arte, né. Então, parabéns, professor, pelo seu trabalho. Obrigado. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Declina com a palavra, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, público que nos assiste, tanto aqui quanto em casa, cumprimentando o pessoal Saer, delegado Alan, delegado Mondini, toda a equipe do Saer e do Aeromédico também. Uma alegria contar com vocês aqui hoje. Eu venho à tribuna, presidente, somente para
convidar, estender o convite a todos os vereadores, né? Eu estou no grupo dos colaboradores da Unesc, foi mandado no grupo dos colaboradores o convite para a nossa sessão especial amanhã, 19h, lá na Unesc, essa quarta-feira, dia 19, 19h na Unesc, no auditório Ruilce, onde nós, enquanto Câmara, vamos comemorar os 55 anos da nossa universidade, que é fruto do trabalho da Câmara de Vereadores. Dos 11 vereadores de 1968, que aprovaram a criação da universidade, 2 ainda estão entre nós, um já confirmou presença. O João Aderbal Agostinho da Silva já confirmou presença na sessão, vão ser homenageados, e o outro é o Arquimedes Naspolini Filho, que também foi convidado, mas ainda não confirmou, porque ele está com uma situação familiar, está ajustando. Infelizmente, o nosso prefeito Ruilce não vai poder participar, não tem como sair de casa nesse momento, mas já agradeceu o convite também, está aos 97 anos. A reitora Luciane Sereta pediu para reforçar esse convite com cada um dos nobres colegas, porque vai ser uma sessão realmente de muita homenagem, de a gente levantar a pauta de novo das comunitárias, como o próprio vereador Zairo já destacou, a importância das comunitárias, a importância que a FUCRE teve desde 1968, hoje como mantenedora da nossa Unesc. Então, agradecer, presidente, o apoio da mesa diretora, agradecer toda a equipe da casa, e eu tenho certeza que amanhã, às 19h, nós vamos fazer uma grande sessão lá no auditório Ruilce. Eu aguardo todos os colegas lá. Com a palavra, a vereadora Roseli de Luca Pisolo, declina. Com a palavra, o vereador Salésio Lima, declina. Com a palavra, o vereador Jair Augusto Alexandre, declina. Com a palavra, a vereadora Giovana Vitor Mondardo, declina. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador, líder do governo, Antônio Manuel. Senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa dos pareceres de todas as comissões ao PE 41/2023, que autoriza o recebimento pelo Poder Executivo de doação de prestação de serviços com encargos para a realização de obras de drenagem urbana. Trata-se de um desvio de rede de drenagem que fica localizado na Rua da Paz, no bairro Santa Luzia, no qual a empresa Sociedade Nogueira vai ter uma participação juntamente com o município em parceria, que a Sociedade Nogueira Participações vai entrar com a mão de obra e o município entra com os materiais. O pedido de dispensa de parecer está em votação do PE 41/2023. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa dos pareceres das comissões. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador líder do governo, Antônio Manuel. Gostaria, então, que fosse incluído na ordem do dia de hoje o PE 41/2023. O pedido de inclusão na pauta do PE 41/2023, nesta sessão do dia, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão na ordem do dia desta sessão do PE 41/2023. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Tem mais um memorando que chegou à mesa, memorando 239/2023, cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Senhoria, no sentido de informar e justificar minha ausência na sessão ordinária a realizar-se na presente data, com fulcro no artigo 99, a linha B do regimento interno desta Casa,
Legislativa. Atenciosamente, Juarez de Jesus dos Santos, vereador. 21ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Grande expediente. Requerimento 233/2023, autor Nicola Martins. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, o envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando: 1. Qual o número de psicólogos lotados na Secretaria Municipal de Educação? 2. Qual o número de psicólogos lotados na Secretaria Municipal de Saúde? 3. Qual o número de pessoas aguardando atendimento clínico de psicologia na rede pública municipal, dividido por faixa etária? 4. Quantos desses atendimentos clínicos foram encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação? 5. Quando será regularizada a carga horária dos profissionais de psicologia que atuam na Secretaria de Educação em cumprimento à regra de valor pago por carga horária? 6º, quando o município regulamentará a Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e de serviço social na rede públicas de educação básica? Caso não haja previsão, qual o motivo? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, esse requerimento ele vem na mesma toada do que nós já debatemos na semana passada em relação ao requerimento da Comissão de Educação, em relação à criação daqueles comitês. A gente falou sobre a questão da psicologia, dos psicólogos, e eu tive a informação extraoficial, e aí eu quero confirmar a partir desse requerimento, que nós temos somente 3 psicólogos lotados na rede pública municipal, na área de educação, vereador Daniel. E que os encaminhamentos para o SUS, para a saúde, são muitos. Então, eu quero entender também como está essa fila na faixa etária, principalmente na adolescência, na infância e adolescência, compreender como que está essa fila, que a informação extraoficial também é de que é longa, e se nós temos que debater a criação de comitês, nós temos que debater também como que está hoje a situação. Porque se nós não estamos dando conta da fila atual, né, fica ainda mais complicado. Ao mesmo tempo, existe a situação do profissional de psicologia que atua 30 horas, que deve atuar 30 horas e receber por 30 horas. E a informação também extraoficial é que as lotadas na educação estão atuando 40 horas e elas preferem atuar por 30 e receber o valor de 30. Elas estão atuando por 40 horas recebendo o valor de 30. Então, nós temos que entender um pouco sobre essa situação envolvendo as psicólogas que estão na Secretaria de Educação e a fila dos adolescentes envolvendo a Secretaria de Saúde e aqueles que necessitam de atendimento psicológico. Porque se a gente vai pensar em novos passos, a gente tem que resolver o que já estava ali encaminhado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 234/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal a realização de audiência pública com a finalidade de debater ações voltadas para a saúde mental materna em Criciúma. A audiência pública será realizada no dia 3 de maio de 2023, quarta-feira, às 19 horas, na sede da Câmara de Vereadores de Criciúma e terá participação de interessados no assunto e convite para toda a sociedade. O requerimento está em discussão. Com a palavra a autora do requerimento, Giovana Vitor Mondardo.
Boa tarde à mesa diretora, aos nobres colegas vereadores, ao público presente. Bom, essa solicitação de audiência já é algo que a gente vem tentando construir no ano passado, que é inclusive em alusão ao Maio Furtacor, que tem o objetivo de discutir a saúde mental materna, justamente para desenvolver ações específicas que não tratem somente do acolhimento, mas também do acompanhamento nas unidades de saúde, nos hospitais, enfim, e tudo isso passa também por toda a gestação, todo esse processo. Então, a gente solicita essa audiência para poder fazer essa discussão e esses direcionamentos no mesmo sentido. Obrigada. Vereador, eu só pedi para que você, Excelência, dê uma olhadinha ali e peça uma questão de ordem para corrigir o requerimento que ele está pedindo para que seja enviado ao chefe do Poder Executivo Municipal. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento 235/2023, autora Giovana Benedetti Zanetti. Envio de expediente à empresa CCR Via Costeira, questionando se existe a possibilidade de melhorias na iluminação pública das marginais da BR-101 do perímetro de Criciúma. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 236/2023, autora Giovana Benedetti Zanetti. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando será feita a limpeza da área pública localizada ao lado da Unidade Básica de Saúde do bairro Quarta Linha. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 237/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, o que segue. É possível a instalação de abrigos de ônibus na rua Otávio Fontana, em especial em frente aos números 218 e 1190, e a restauração, manutenção e ou substituição da existente em frente ao número 515? Em caso de resposta afirmativa, qual o prazo de execução? Sendo a resposta negativa, justifique. Tal questionamento se dá, pois, em dias de chuva e sol forte, os usuários de transporte coletivo não tenham que aguardar pelo ônibus exposto à chuva e ao sol forte. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 238/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, o que segue. Quando será concluída a camada asfáltica e colocação do meio-fio em toda a extensão da rua Caetano Casagrande, localizada no bairro São Simão? E não havendo programação para sua conclusão, esclarecer o motivo. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 239/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, o que segue. É possível notificar os proprietários dos terrenos localizados nas ruas Otávio Fontana e Caetano Casagrande, localizados nos bairros São Simão, para que os mesmos, inclusive o poder público, providencie a limpeza, conservação e adequação, construção do passeio público em observância ao que dispõe as leis municipais número 6.822/2016, 6.860/2017, 404/2021. Em caso os proprietários não resolvam as solicitações, há possibilidade da Prefeitura realizar as intervenções necessárias conforme leis municipais número 7.238/2018 e 8.123/2022. Encaminhar à Comissão de Fiscalização e Orçamento dessa Casa cópia das referidas notificações e ou atuações com a referida programação dos trabalhos, caso os mesmos tenham que ser realizados
Prefeitura. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento... Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Vito Mondardo. Presidente, somente para retirar do requerimento 234, o encaminhamento ao chefe do Poder Executivo foi um erro. Ok, vereadora, será atendido de plano. Requerimento 241/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe programa de formação, treinamento do servidor público para atendimento a pessoas com deficiência. Em caso afirmativo, informar os tipos de deficiência contempladas no programa. Já em caso negativo, os motivos que impedem o respectivo programa de formação/treinamento. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 218/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Reparos na pavimentação da rua Venâncio Martinello, número 87, bairro São Simão. Indicação 219/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Reparos e ou substituições da tampa de boca de lobo, localizada na rua Otávio Fontana, 110, bairro São Simão. Requerimento 242/2023, autor Zairo José Casagrande. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda quais medidas jurídicas estão sendo adotadas em defesa da Lei 8.012/2021, que estabelece a parceria entre Prefeitura de Criciúma e Unesc na administração da UBS do Centro. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 220/2023, autor Antônio Córdova de Oliveira. Reparo nos brinquedos e equipamentos esportivos localizados na Praça Domênico Sônigo Centro. Indicação 221/2023, autor Antônio Córdova de Oliveira. Limpeza e manutenção da boca de lobo, localizada na rua São Martinho, próximo ao número 704, bairro Santa Augusta. Indicação 222/2023, autor Antônio Córdova de Oliveira. Limpeza e manutenção do bueiro, localizado na rua Vitório Serafim, Centro. Requerimento 243/2023, autor Salésio Lima. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda se há possibilidade de realização de estudo com o objetivo de conter os muitos acidentes que estão ocorrendo no cruzamento da rua Cônigo Aníbal Maria de França com a rua Adolfo Conde, bairro Pinheirinho. Segue imagens de um acidente acontecido recentemente. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 244/2023, autor José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há projeto ou estudo para implantação de escolas municipais de ensino profissionalizante em nossa cidade. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 223/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Pintura de uma lombada e colocação de uma placa informativa desta na rua Martins Fontes, de frente ao número 247, próximo ao CEINHA FASC, deputado Ulisses Guimarães, bairro Operária Nova. Indicação 224/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Reconstrução e conclusão de calçada na rua Ataúfo Alves, esquina com Álvares de Azevedo, próximo à Unidade Básica de Saúde, bairro Operária Nova. Requerimento 245/2023, autor Jair Augusto Alexandre. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe planejamento para a revitalização da Avenida Luiz Lazarim? Em caso afirmativo, quando será feita esta obra e qual o prazo de conclusão? Caso a Prefeitura já tenha um projeto, encaminhar cópia a esta casa, para que se tenha conhecimento das obras que serão realizadas. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 246/2023, autora Giovana Benedetti Zanetti.
envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta Casa Legislativa se há possibilidade da substituição de 3 pontes de madeira por pontes em concreto nas ruas Eloy Bertolini, no loteamento Priscila, Rua Vieira. Aqui está pontes. É postes? É ponte mesmo? Ponte. Nas ruas Eloy Bertolino, no loteamento Priscila, Maria Vieira Gervásio, próximo ao campo do Flamenguinho, e SD 2484-09, que dá acesso ao loteamento Dona Amália, todas no bairro Quarta Linha. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Giovana Zanetti, Tonina Figueira, Márcio, quórum. Márcio, confirma o quórum. Em única discussão e votação, a moção 016/2023, de autoria do vereador Márcio Darós da Luz, moção de aplauso ao serviço aeropolicial e aeromédico Saer e Saraçu, pelo excelente trabalho realizado em sua missão de salvar vidas. Pedir que a secretária faça a leitura da moção. Moção 16/2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, o envio do expediente ao Serviço Aéreo Policial e Aeromédico Saer Saraçu da presente moção de aplauso pelo excelente trabalho realizado em sua missão de salvar vidas, conforme segue. O Saer iniciou suas atividades no ano de 2004, na cidade de Florianópolis, prestando apoio em operações policiais em todo o estado. Em julho do ano de 2014, foi inaugurada a segunda base do Saer em Chapecó, visando atender toda a região oeste e meio-oeste do estado de Santa Catarina. Desde então, o Saer da Polícia Civil passa a operar com 2 helicópteros. Polícia 1, aeronave lotada, Criciúma, e Polícia 2, aeronave própria, Chapecó. No ano de 2016, a aeronave da Polícia Civil, que ficava angarada em Florianópolis, foi transferida para a cidade de Criciúma, com a missão de atender toda a região sul do estado. No final de 2020, após trabalhos de uma comissão, findou-se a parceria com o Serviço Aeropolicial e Aeromédico Saer Saraçu, que foi implementado por iniciativa de uma comissão que firmou o convênio com ANREC e Amural. Por meio de um consórcio, contratou a empresa Harmony, que atualmente administra o serviço aeromédico. Hoje, o Serviço Aeromédico Saraçu, em parceria com a Polícia Civil Saer, compõe o serviço multimissão. Na parte aeromédica, está pronto para atender toda a população de Passo de Torres até Imbituba, levando a mais de 1 milhão de pessoas um serviço pré-hospitalar de emergência avançado, especializado em atendimento aeromédico com profissionais médicos e enfermeiros altamente treinados para realizar um atendimento rápido, qualificado e focado no objetivo principal, salvar vidas. Equipe: Gilberto Mondini, delegado coordenador estadual do Saer, representa os pilotos e copiloto. Francis Mesari, agente do Saer, representa os titulares aeromédicos do Saer. Alexandre Costa, médico e coordenador do Saer, do Saraçu, representa os médicos do Saraçu. Rosemary Noronha, enfermeira e coordenadora de enfermagem do Saraçu, representa os
enfermeiros em serviço. Ante exposto, ouvindo o plenário, atendida as formalidades regimentais, requeremos que fique constado na ata dessa sessão legislativa moção de aplauso ao serviço aeropolicial e aeromédico Saer Sarassul pelo excelente trabalho realizado em sua missão de salvar vidas, enviando-lhes cópia com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 4 de abril de 2023, vereador Márcio Darós da Luz, partido PSDB. A moção está em discussão. Com a palavra, o autor da moção, vereador Márcio Darós. Senhor presidente, colegas vereadores, vou ser muito breve, porque a explanação que a gente teve aqui já falou por tudo, né? Mas eu quero deixar aqui o agradecimento por esse trabalho, não Saer, mas sim Saer e Sarassul, porque é um casamento que deu certo, né? Então, eu quero realmente deixar o agradecimento em nome desta casa, que também teve aprovação e tenho certeza que vai aprovar aqui essa moção aqui. Então, é só agradecimento e, como o nosso presidente já se pronunciou, a hora que o projeto estiver aqui, pode ter certeza que essa casa sempre vai ser parceira de vocês. Então, e também em nome de toda a população, não só de Criciúma, mas da REC, a MESC, a Murel, que é onde os trabalhos são feitos, também deixo o agradecimento por todas essas vidas que vocês já contribuíram, ou resgatando realmente, dando uma nova chance, mas também uma qualidade de vida para essas pessoas que tiveram uma oportunidade a mais por esse serviço. Muito obrigado a vocês. Moção continua em discussão. Havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Moção foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Márcio Darós da Luz. Presidente, essa questão de ordem é para convidar os colegas vereadores para fazer a entrega da moção logo após a sessão. Será atendido, vereador. Obrigado. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 035/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de Criciúma a ceder gratuitamente materiais de pavimentação em blocos de concreto, lajotas, meio-fios, à Associação Beneficente Abadeus e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. Comissão de Obras opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE número 037/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei 2.164, de 16 de outubro de 1986, e dá outras providências. Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. Comissão de Obras opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O
projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 041/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o recebimento pelo Poder Executivo de doação de prestação de serviços com encargos para realização de obras de drenagem. Esse projeto foi dispensado os pareceres da comissão e foi incluído na ordem do dia dessa sessão. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão, em votação, o projeto de lei PL 22/2023, de autoria do vereador Valmir D'Agustin, que denomina a rua Raio de Luz. Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade do projeto e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 28/2023, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que institui o Fórum Parlamentar de Defesa das Universidades Comunitárias no município de Criciúma, Santa Catarina. Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade do projeto e encaminhou à Comissão de Educação. Comissão de Educação opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC do Executivo /009/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que amplia a zona urbana das áreas que especifica e dá outras providências. Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC do Executivo /010/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o município de Criciúma a conceder incentivos econômicos e benefícios fiscais à empresa Mega Construções Limitada e dá outras providências. Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Fiscalização. Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Só lembrando, então, dia de amanhã, sessão especial em homenagem aos 55 anos da Unesc, dia 19, às 19 horas, Auditório Rios. Lembrando aos vereadores que a sessão é horário regimental, 19 horas, devidamente uniformizados.
terno e gravata. Não terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária que ocorrerá no dia 24 de abril, no horário regimental. Uma boa noite a todos.